O Corinthians fez o 6º treino seguido de preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, que acontece na quinta-feira contra o Palmeiras. E a novidade desta terça-feira fica por conta de Rodrigo Garro. Ele que ficou de fora da partida de ida contra o Palmeiras, está recuperado das dores no joelho e pode entrar em campo na final dessa quinta-feira. A gente lembra que o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 e tem a vantagem do empate, além do mando de campo, para essa grande decisão. Mas os jogadores mantêm os pés no chão, não querem saber dessa vantagem. 1-0 é uma vantagem que é bem enganosa, né? A gente sabe que, lógico, tem que valorizar o que a gente fez no primeiro jogo. Foi um jogo de muita entrega, muita garra, mas não é uma vantagem que a gente pode ir para campo relaxado e nem confortável. Eu acho que a gente pode sim usar essa vantagem nos minutos finais, mas no começo do jogo, principalmente com o apoio da nossa torcida, acho que a gente tem que buscar o resultado. Agora o Timão vive a expectativa do retorno de Memphis Depay. Ele que voltou ao Brasil nesta terça-feira, estava com a seleção holandesa, voltou a marcar gol pela seleção laranja, fez o gol de número 47 em 100 partidas e é esperado na atividade dessa quarta-feira à tarde pelo Timão. E sobre os atletas que estavam com as suas seleções por conta das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, o Corinthians monta uma verdadeira força-tarefa para resgatá-los. Fretou voos para tentar agilizar o processo, o retorno deles, e ainda enviou um fisioterapeuta para a partida entre Venezuela e Peru, lá na Venezuela, para tentar acelerar o processo de recuperação do Martínez e do Carilho. O Timão espera ter os dois em campo no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira, além de Ángel Romero e Félix Torres. O Romero, inclusive, deve vir junto com o Richard Rios no voo fretado em conjunto com o Palmeiras. Expectativa para a grande decisão, em caso o Timão não perde desde agosto do ano passado. Outro aspecto positivo é de que o Corinthians não sofre gol há 2 jogos. E o Ranieri falou sobre isso. Teve uma fase que a gente passou no próprio campeonato também, alguns jogos da pré-Libertadores, que a gente acabou tomando bastante gols, né? Então foi algo que a gente tentou corrigir e graças a Deus corrigimos isso, tivemos aí de uma boa sequência sem tomar gols. Espero que a gente possa manter isso aí, porque a gente sabe o quão importante é para o segundo jogo a gente não tomar gol. Se não tomar gol, a gente é campeão. Então, espero que a gente consiga manter essa solidez defensiva e também o nosso ataque continue numa boa fase, que nossos atacantes possam nos ajudar bastante para que a gente possa sair vencedor. A queda na Libertadores agora é passado e o Corinthians vai em busca de acabar com o jejum de 6 anos sem títulos. Memphis, que também o Corinthians pagou aí um voo fretado para ele, ainda não chegou, a expectativa é ele chegar hoje, mas deve chegar aí no final do dia, mais à noite, né? Aguarda também o Carrillo, o José Martínez, Félix Torres e o Romero, devem chegar também nessa madrugada aí para se reintegrar à equipe e preparar para a final de quinta-feira. Verdade, ô Bento, meio time praticamente. Sim. Torcer para os caras chegar inteiro, né? Porque ainda mais o Memphis está voltando da Europa, é uma viagem mais distante. Mas torcer para os caras chegar inteiro mesmo aí, o Coringão passar o carro. O Corinthians aí, se não tomar gol, é campeão, né? Então, tem uma grande expectativa aí. Nunca esteve tão perto, desde 2019, do Corinthians conquistar novamente um título. E vou te falar, Bento, o Corinthians ele tem algumas alternativas para esse jogo que podem até, inclusive, surpreender. O Dom Ramon pode até repetir a mesma escalação que ele usou dentro do Allianz para poder, inclusive, frear o avanço do Piquerez. Porque com a ausência do Garro no primeiro jogo, até acho que o Corinthians ele deveria entrar com o Garro nessa partida, porque o Garro, para mim, é o que vai municiar o ataque do Corinthians, é o cabeça pensante. Mas dentro da proposta do que o Corinthians teve no primeiro jogo, de anular o Piquerez, o Romero foi fundamental jogando ali pela direita do ataque do Corinthians ali e pelo lado esquerdo do Palmeiras. Porque além de ser um bom marcador, o Romero é aquele cara carrapato, mano, que ele não dá espaço para quem ele vai marcar. E o Piquerez ele não conseguiu fazer uma boa partida aí justamente também por causa da presença do Romero naquele lado do campo. No lado esquerdo ali a gente tem o Angileri, que realmente foi muito bem, conseguiu anular o Estevão. Então pode surpreender, Bento, essa partida de quinta-feira, talvez até o Garro não começar o jogo. Eu não começaria assim, tá? Eu não começaria assim, mas tem muita gente, inclusive dentro do próprio Corinthians, que está pensando nessa alternativa do Garro não ser titular e entrar com o Romero novamente para esse jogo aí. Agora mas eu repito, espera um pouquinho, meu garoto.
espera um pouquinho, meu garoto, eu que sou seu fã há muito tempo. Você falou de Dom Ramon. Dom Ramon, que eu conheço, é seu Madruga. Agora, o senhor falou que o cara tinha que ser mandado embora, que ele tem que estar fora, que tem que trocar o Ramon. O senhor usou esse discurso aqui durante um bom período, eu lembro. Então quer dizer que... Não, bom período não, foi no período que ele esteve mal. Então, como o time do Corinthians também esteve. Mas foi um bom período. Mas, sendo campeão, está tudo perdoado? O Dom Ramon virou Dom Ramon? Não é mais seu Madruga? Como é que é? Me explique. Ô, Portugal, o negócio é o seguinte, cara. Com relação ao futebol, é tudo muito dinâmico. A partir do momento que o cara tá... Não chega a ser quarta e domingo, eu tô falando de período. Mas o que o Ramon tava entregando dentro desse Campeonato Paulista, inclusive várias barrigadas em escalações, posicionamento do time dentro de campo, ele tava deixando muito a desejar como comportamento do time também. Inclusive, eu nunca apontei somente o Ramon como culpado pelo mau momento do Corinthians. Eu falei que tinha que cobrar esse monte de gato gordo que só tirou o time da zona de rebaixamento ano passado e estão achando que ganharam uma Copa do Mundo. Então eu sempre fiz uma crítica aí pesada aos jogadores também, que em poucos meses mudaram radicalmente a postura dentro de campo. Agora, com relação ao Ramon, Portuga, fiz críticas sim, achei que ele deixou muito a desejar. Eu falei, o grande treinador, ele se mostra na adversidade, porque mostrar que é grande quando você tá ganhando e tudo tá dando certo, é muito fácil. Falei, agora no momento de crise, no momento de turbulência, é que o cara realmente vai pegar o manche do avião e vai colocar o bico de volta para cima. Agora, nesse caso, o Ramon, numa reta final de Campeonato Paulista, agora contra o Palmeiras ele foi bem, contra o Santos eu acho que também ele foi bem, apesar do Corinthians aí ter dado mole no segundo tempo, mas eu acho que o Corinthians ele fez uma boa partida. E esse revés, Portugal, que o Corinthians acabou tendo em Guayaquil, que depois foi revertido em Itaquera, não foi suficiente para avançar para a fase de grupos da Libertadores, mas eu acho que a partida do Corinthians ali merece elogios, sim, apesar da desclassificação. Mas foi um time que produziu, fez 2-0, poderia ter pelo menos feito mais um para levar para os pênaltis, mas enfim, a partida que o Corinthians fez contra o Palmeiras também na primeira partida da final, eu acho que credencia dar um pouco mais de vida ou sobrevida para o Ramon. Eu não trocaria o Ramon, apesar de muitos corintianos acharem que mesmo com o título paulista, o Corinthians deveria ir atrás de um novo treinador. Eu acho que se ele ganha o Campeonato Paulista, Portugal, é meio que unir o útil ao agradável, diante das opções que o Corinthians tem no mercado. O Tite não é uma delas. O principal nome que ventila-se dentro do Corinthians, caso o Corinthians troque de técnico hoje, seria o do Renato Gaúcho. Sinceramente, galera, para trazer Renato Gaúcho, eu prefiro deixar o Ramon Dias. Eu não acho que o Renato Gaúcho daria certo no Corinthians. Eu acho que ele não combina nem com a cidade de São Paulo, inclusive por declarações que ele já deu. É um cara que gosta mais da praia. Oi? Nem topar ele vai topar, acho. Eu acho que topar ele até vai, Domênico, porque é um cara que já está um tempo offline aí. Eu acho que pegando um projeto de um grande clube brasileiro, ainda mais o Corinthians que tem um time competitivo esse ano, eu acho que toparia, até conseguiria talvez fazer uma proposta e ele vir. Mas de verdade, Domênico, é um cara que saiu do Grêmio, velho, perdendo um Grenal. Pegou o avião, não esperou nem entrevista coletiva e foi para Ipanema para jogar futebol no dia seguinte. Você acha que esse cara vai estar preocupado com o Corinthians? Sendo que é um dos maiores jogadores da história do Grêmio? Se ele fez isso com o Grêmio, o que ele não fará com o Corinthians? Eu, sinceramente, não traria. Não acho que o Renato Gaúcho é um técnico que me agrada no perfil dele. Acho que, se fosse numa dessa o Tite, poderia até haver uma conversa pela história que ele já tem dentro do clube. Mas para tirar o Ramon e contratar numa dessa o Renato Gaúcho, tô fora. Não tem o Ramon lá. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês nessa quarta-feira mais um giro de informações do Coringão. Vamos repercutir e reagir sobre as últimas informações do mercado do Corinthians, falar desse derby espetacular que acontece amanhã a partir das 21h30 entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Mas antes vamos falar um pouquinho de Ramon Dias, das possibilidades reais, tudo que pode acontecer nesse derby, com a conquista do título, com a saída do Ramon Dias, com o impeachment de Augusto Melo, porque Ramon Dias está chegando à final muito pressionado, muito questionado por muita gente que lá no Corinthians trabalha, né? Lá no Corinthians faz parte aí da administração. Uma ala da cúpula corintiana não quer Ramon Dias, outra ala já quer, por exemplo, Fabinho Soldado gosta muito do Ramon Dias, mas se perder o título para o Palmeiras, acabou a brincadeira. Acabou, porque Ramon Dias não vai aguentar a pressão. Ramon Dias vai, com certeza, será demitido na mesma noite. E já se fala no Corinthians há algum tempo em outros treinadores, em outras possibilidades. Por exemplo, Ramon Dias. Se cair, quem é muito cotado no Corinthians é Tite e Renato Gaúcho.
Algumas pessoas preferem o Tite, outras pessoas preferem o Renato Gaúcho. O Tite, pela história que tem no Corinthians, sem sombra de dúvida, é o maior treinador da história do Corinthians. Outras pessoas não querem, porque o Corinthians em 2023 procurou o Tite para ser treinador. Tite disse o seguinte, abre aspas, não irei trabalhar esse ano. Aí na sequência ele acertou com o Flamengo. Então é o seguinte, muito torcedor corintiano não perdoa o Tite. Muitas pessoas que trabalham em diretoria do Corinthians não querem o Tite. Outras pessoas querem por causa da história que o Tite tem no Corinthians. Multicampeão no Timão e com títulos importantíssimos como Libertadores e Mundial. Até então o Corinthians nunca havia ganhado. Outras pessoas preferem Renato Gaúcho. Porém, Renato Gaúcho também estava praticamente acertado com o Corinthians e depois pulou fora do barco. E as pessoas não esquecem, muita gente não quer o Renato, outras pessoas já querem porque acham o Renato Gaúcho um bom treinador. Acontece que vai ser Renato, vai ser o Tite, quem vai ser, não sei. A única coisa que eu sei, se o Ramon Dias perder o título amanhã, já era Ramon Dias. Ele cai, ele já cairia contra o Palmeiras do Allianz Parque se perde o jogo de 2, 3 gols de diferença. Corinthians naquele dia teria perdido o título, que jamais o Corinthians iria reverter uma diferença de 2-3 para cima de um time tão qualificado quanto é o Palmeiras, certo? E Ramon Dias, seu filho, Emiliano Dias e toda a sua comissão técnica também perderia o emprego. Ramon está muito pressionado, o jogo do Palmeiras ele é decisivo, o jogo do Palmeiras tem um aspecto muito grandioso, porque Palmeiras quer ser tetracampeão paulista, isso não aconteceu com ninguém até hoje, iria acontecer com o Corinthians em 2020, mas o Palmeiras não deixou, e o Corinthians quer quebrar essa hegemonia do Palmeiras, sendo campeão paulista, saindo de uma fila de quase 6 anos, sem conquistar nada. Então o jogo tem muito ingrediente importantíssimo. Primeiro que o Corinthians ganhou o primeiro jogo do Palmeiras no Allianz Parque, então um ingrediente muito positivo para o Corinthians. Segundo, que o Corinthians joga em casa e com a possibilidade real de Rodrigo Garro retornar ao time. Rodrigo Garro considerado o craque do Corinthians. Muita gente acha que o Memphis Depay é o craque, outras pessoas já preferem Rodrigo Garro. Cara sério, cara talentoso, joga muito. Sempre que jogou contra o Palmeiras fez muito sucesso, já marcou gol. Então, acredito eu que amanhã, não é o que eu quero, tá? Que eu queria que Ramon Dias escalasse o mesmo time que venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Mas por fator casa, o Corinthians jogando em casa, o Corinthians com muita torcida ali ajudando, apoiando, incentivando, né? Vários fatores positivos. O Corinthians deve escalar, o Ramon Dias deve escalar Rodrigo Garro para essa partida, que é uma partida fundamental para o Corinthians. O Corinthians precisa de conquistar esse título, mas não pode brincar, porque Abel Ferreira é um excelente treinador, é um cara que sabe incentivar, motivar os jogadores, multicampeão no Palmeiras. O Corinthians não pode entrar com oba-oba, que já ganhou de salto alto, porque vai perder o título. Não pode. Precisa fazer um jogo, como o Ranieri mesmo disse. A gente precisa jogar no Palmeiras para ganhar. A Ranieri ontem concedeu uma entrevista para a TV Corinthians, para a Corinthians TV, na verdade, e disse que vai jogar para ganhar do início ao fim. Se ao final do jogo o resultado do Allianz Parque de 1-0 beneficiar o Corinthians, tudo bem, mas ninguém vai jogar atrás, segurando o resultado, jamais. E aí o Corinthians, amanhã, os jogadores que estavam servindo suas respectivas seleções retornarão, chegaram, né, no Brasil hoje. Vai fazer aquele treino ali mais de conversa, né? Mais de posicionamento, porque os jogadores estão cansados. Memphis Depay chegou terça-feira, né? Memphis está em alta na seleção dele, completou 100 partidas pela seleção holandesa, foi homenageado, fez também mais um gol e inteirou, completou aí 47 gols, né? Chega com moral para essa final, chega com confiança, chega aí para ajudar o Corinthians a sair dessa fila. Amanhã, acredito que o Corinthians vai armar, Ramon Dias vai armar o time no mesmo sentido, deixar ali algumas peças do Palmeiras anuladas.
porque tem jogadores do Palmeiras que faz diferença. Vou dizer aqui, o Romero, no jogo passado no Allianz Parque, o Romero acabou anulando o Piquerez. E Piquerez joga muito. Aí você vai pela esquerda, o Fabrício Angileri, jogador argentino de 31 anos, experiente, técnico, jogador inteligente, joga com a bola no pé e sem a bola no pé recompõe bem, muito bem, apoia o ataque, defensivamente é perfeito. Acabou aí o Angileri anulando o Estevão pela esquerda. E Carrillo tomou conta de Rafael Veiga no meio campo. Por isso que o Corinthians venceu o Palmeiras. Fez um jogo perfeito e o técnico Ramon Dias não comprometeu. Esquematizou o time da melhor maneira possível, onde o sistema tático funcionou. O Corinthians jogou bem taticamente, coletivamente e psicologicamente estava muito bem. Bola embaixo, bola no alto, a defesa tirou tudo. Então o Palmeiras vai para o Allianz Parque, entre aspas, vai para o Neoquímica Arena, entre aspas, sem responsabilidade, porque já perdeu o primeiro jogo. Só que Abel Ferreira é muito inteligente, ele está trabalhando o psicológico dos jogadores, e a responsabilidade desse título todinha, ela é 95% do Corinthians. É o Corinthians que tem muito tempo na fila, é o Corinthians que não ganha nada há muito tempo, Palmeiras vem conquistando sempre. Corinthians, acho que não tem possibilidade de ganhar outro título esse ano. Não tem, porque o time do Corinthians não tem tanta qualidade como tem o Flamengo, tem o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, tem outro, o Internacional. Então o Corinthians, pra mim, não tem chance de ganhar uma Copa do Brasil, não tem chance de ganhar aí um Brasileirão. Sul-Americano, tem lá minhas dúvidas, que tem Cruzeiro, tem Racing, tem bons times. Então o Corinthians tem que fazer de tudo, jogar certinho, bem equacionado, pra ganhar esse título amanhã e sair da fila desses 6 anos e quebrar a hegemonia do Palmeiras. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Vocês estão confiantes, assim como eu estou? Qual que é a sua opinião? Deve jogar Romero amanhã ou deve jogar Rodrigo Garro? Use o espaço no vídeo para você deixar seu comentário, deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.